Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar seguimento aos nossos vídeos do curso de extensão. Então, eu vou abrir os slides para vocês estarem acompanhando junto comigo. Bom, então, como eu disse, esse é um curso de extensão e para quem não me conhece, meu nome é Ayla Cristina dos Reis, sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, faço a licenciatura em Psicopedagogia e esse é o meu estágio, transformado em curso de extensão, que é a oportunidade que a gente está tendo na pandemia, já que a gente não pode estar aí em campo fazendo estágio, a oportunidade que a gente está tendo de transformar esse estágio num curso de extensão e estar levando a informação para a comunidade. E esse é o meu estágio supervisionado Psicopedagogia no ensino médio. Bom, para quem não está acompanhando, a gente está fazendo aí um embasamento teórico sobre teorias da aprendizagem e ainda vou falar sobre jogos e brincadeiras nesse curso de extensão. A gente já está aí no capítulo 5 deste livro, e o capítulo 5 traz o título para a gente, Levi Vygotsky, o aprendizado como processo social. Hoje eu vou dar continuidade a esse capítulo que a gente interrompeu aí no vídeo 8, o vídeo anterior, no meio do capítulo, e hoje então eu vou dar continuidade a ele com o título Vygotsky e o aprendizado dos escolares. Bom, para quem não está acompanhando, volta aí para ficar por dentro. É um tema muito interessante sobre as teorias da aprendizagem. Estou falando um pouco de desenvolvimento humano, né? E participa aí curtindo, assistindo os vídeos, deixando comentários. Se quiser deixar uma pergunta, também pode deixar, que eu trago a resposta para vocês. Lembrando que no final desse curso de extensão, desse embasamento teórico deste livro, Teorias da Aprendizagem, eu vou trazer aí uns referenciais culturais para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem bastante filme muito bom falando aí sobre os nossos estudiosos, né, e suas teorias. Bom, para não faltar, esse livro é da editora Inter Saberes e foi escrito por Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal, tá bom? Então vamos ao título, Vygotsky e o aprendizado dos escolares. Vygotsky indubitavelmente deixou contribuições teóricas muito importantes para as questões educacionais, principalmente com relação ao desenvolvimento, à aprendizagem e à linguagem, conforme demonstramos anteriormente. Em seus estudos, ele se preocupou em relacionar também o aprendizado escolar ao desenvolvimento mental das crianças, com a finalidade de explicar a inter-relação entre os conceitos científicos e os cotidianos. Vygotsky analisou 3 teorias. 1. Na primeira, o aprendizado é considerado um processo externo, que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Na segunda, o estudioso postulou que o aprendizado é desenvolvimento, ou seja, cada etapa da aprendizagem corresponde a uma etapa do desenvolvimento. Na terceira, o psicólogo tentou superar os extremos das outras 2 teorias, combinando-as. Haja vista que, apesar de serem processos inerentemente diferentes, relacionam-se de maneira que cada um influencia o outro. Vygotsky toma como ponto de partida a ideia de que o aprendizado da criança se inicia muito antes de ela passar a frequentar a escola, uma vez que, antes de qualquer aprendizado escolar, a criança tem sempre um conceito, uma história prévia ou, como diz o autor, um aprendizado pré-escolar. No entanto, quando pensamos em aplicar métodos de aprendizagem na escola, dificilmente os educadores associam a aprendizagem dos conceitos científicos àqueles já apropriados pelos alunos nos primeiros anos de sua vida. Com base nisso, Vygotsky e seus colaboradores
por meio de estudos experimentais, procuraram elucidar a dinâmica interna desse processo. Segundo o autor, os conceitos não são formados repentinamente, mas no decorrer do desenvolvimento da criança. Esta realiza processos mentais diferenciados, os quais se estendem de um pensamento sincrético em relação aos objetos e seus atributos até um nível mais aperfeiçoado, denominado potencial, que permite o agrupamento de objetos semelhantes, conforme Vygotsky, 1987, página 70. Os processos que levam à formação dos conceitos evoluem ao longo de duas linhas principais. A primeira é a formação dos complexos. A segunda linha do desenvolvimento é a formação de conceitos potenciais, baseados no isolamento de certos atributos comuns. Em ambos os casos, o emprego da palavra é a parte integrante dos processos de desenvolvimento, e a palavra conserva a sua função diretiva na formação dos conceitos verdadeiros, aos quais esses processos conduzem. Notadamente, em seus experimentos, o autor destaca que a formação dos conceitos se inicia na infância e se completa na puberdade, quando ocorre o desenvolvimento das funções intelectuais. Afinal, para Vygotsky, a adolescência é um período em que ocorre o aprimoramento do pensamento conceitual verdadeiro. Aqui, o jovem abandona os pensamentos mais primitivos, denominados de complexos, e os conceitos potenciais para apropriar-se de novos conceitos, embora possa voltar a utilizá-los quando achar necessário. Ao propor, então, como se dá a formação de conceitos, Vygotsky alerta em seus relatos que deve atentar para aqueles que são formados antes de a criança entrar em contato com a instrução oferecida na escola. Por isso, o autor concebe a ideia de que o aprendizado e o desenvolvimento das funções mentais são imprescindíveis para o surgimento dos conceitos científicos. Ele afirma ainda que, para entender a relação entre estes últimos e os conceitos cotidianos, é necessário analisar o período escolar. Com base nesses elementos, Vygotsky formula uma nova teoria para relacionar a aprendizagem ao desenvolvimento. O estudioso partiu de 4 séries de investigações, cujo objetivo era desvendar as inter-relações complexas em certas áreas específicas do aprendizado escolar: leitura, escrita e gramática, aritmética, ciências sociais e ciências naturais. Em todas as investigações fica evidente o papel da instrução escolar, já que Vygotsky compara os conceitos cotidianos dessas diferentes áreas com os conceitos científicos. Ao chegar à 4ª série de estudos, o teórico relata que, mesmo com a criança da mesma idade mental, pode-se ter níveis de desenvolvimento diferenciados, os quais podem ser observados quando elas resolvem problemas semelhantes, porém mais difíceis, e com o auxílio de um adulto. A resolução desses problemas, com a ajuda de um companheiro mais experiente, revela a zona de desenvolvimento proximal, o ZDP, que se caracteriza pela distância entre o nível de desenvolvimento real, NDR, o que a criança sabe realizar sozinha sem auxílio, e o nível de desenvolvimento potencial, NDP, o que a criança faz com a mediação de um adulto. Essa ideia, segundo Vygotsky, é fundamental para indicar o aproveitamento da criança na escola. Assim, ao tentarmos operacionalizar o conceito de ZDP na prática pedagógica, estabelecemos um diagnóstico e um prognóstico das crianças para planejar estratégias educacionais que as levem à superação do NDR. Essa postura possibilita repensarmos os processos de transformação e de movimento, o aprendizado durante
as interações sociais. Seguindo essa linha de pensamento, Oliveira, em 1999, afirma que as implicações da concepção de Vygotsky para o ensino escolar devem ser imediatas, pois, se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a escola tem um papel essencial na construção de ser psicológico adulto dos indivíduos que vivem em sociedades escolarizadas. Por outro lado, para o estudante, o aprendizado constitui um elemento central para o desenvolvimento. Assim, o professor deverá tomar como ponto de partida o que o aluno já conhece e domina. O NDR, para então, atuar ou interferir na ZDP, levando a criança a alcançar novas aprendizagens, que, por sua vez, impulsionam o desenvolvimento e concretizam outras novas aprendizagens. A formação dos conceitos científicos, portanto, evidencia a importância social e cultural para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Afinal, elas são construídas somente com a mediação de um adulto que, ao atuar de maneira efetiva na ZDP da criança, leva a aprender e se tornar membro efetivo da espécie humana. Essa necessidade de desenvolver um trabalho teórico aplicado a um contexto é oriunda do início da carreira de Vygotsky como professor de literatura e de suas preocupações com as questões ligadas à pedagogia. Posteriormente, por meio do seu trabalho de formação de professores e a partir do contato com os problemas de crianças com defeitos congênitos, cegueira, retardo mental, severo, afasia e outros, Vygotsky dedicou-se a concentrar alternativas que pudessem ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Segundo Rego, 2004, página 23, na verdade, seu estudo sobre deficiência, tema a que se dedicou durante vários anos, tinha não somente o objetivo de contribuir na reabilitação das crianças, mas também significava uma excelente oportunidade de compreensão dos processos mentais humanos. Tais ideias relacionadas à compreensão dos processos mentais humanos e à reabilitação das crianças com deficiência resultaram em um dos tomos das obras completas, reunião de várias obras e textos escritos por Vygotsky, chamado Os Fundamentos de Defectologia. Pensaremos, pois, a esse tema. Então, vamos falar sobre esse tema agora. Fundamentos da Defectologia, uma contribuição de Vygotsky à educação das pessoas com deficiência. De acordo com Vygotsky, o conceito de norma está entre as concepções científicas mais difíceis e indefinidas, pois existe uma multiplicidade infinita de variações que acabam por torná-lo puramente abstrato. Quando nos referimos a casos de deficiência infantil, esse conceito se torna ainda mais complicado, pois, segundo o psicólogo bielorrusso, na maioria dos casos, tende-se a obter muito mais um produto das condições sociais do que da própria deficiência. Assim, em razão de tais práticas, voltadas somente à análise das limitações das pessoas com deficiência, adotadas pela defectologia antiga e pelas escolas especiais de sua época, Vygotsky estabelece a necessidade de uma nova prática, a defectologia moderna, que auxilia na criação de instrumentos culturais especiais e adaptados à estrutura psicológica da criança com deficiência,
bem como na utilização de procedimentos pedagógicos especiais que levam essa mesma criança a dominar esses instrumentos. Nas palavras de Vygotsky, grifo do original tradução nossa, a concepção meramente aritmética da deficiência é característica típica da antiga e desatualizada defeitologia. A reação contra esse enfoque quantitativo a todos os problemas de teoria e da prática constitui característica significativa da defeitologia moderna. A defeitologia está lutando pela única tese que garante sua existência como ciência. A criança cujo desenvolvimento é complicado pela deficiência. Não é simplesmente uma criança menos desenvolvida do que seus pares normais, mas uma criança que se desenvolve de outro modo. Embasado na concepção de que a criança com deficiência não é inferior aos seus pares normais, mas apresenta um desenvolvimento qualitativamente diferente, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento infantil apresentava uma enorme diversidade, variando de uma criança para outra. Dessa forma, considerando as ideias de uma defeitologia moderna, é possível denominar e explicar o que ocorre no processo de desenvolvimento da criança para, então, estabelecer os ciclos e as metamorfoses do desenvolvimento e chegarmos à descoberta das leis da diversidade. Assim, o profissional, ao trabalhar com a criança com deficiência, compreenderia que, independentemente da deficiência, essa criança se desenvolve como qualquer outra, mas de um modo particular. Segundo essa perspectiva, é preciso ressaltarmos que, em um primeiro momento, o defeito era visto como um estímulo primário para o desenvolvimento da personalidade da criança, ou seja, mediante uma insuficiência, a deficiência provocava novos estímulos para a criação e a reestruturação de novas funções adaptativas, como explica Vygotsky, 1997, página 14. O estudo dinâmico da criança deficiente não pode limitar-se em determinar o nível e gravidade da insuficiência, mas deve incluir e considerar obrigatoriamente os processos compensatórios, ou seja, os processos substitutivos sobre estruturados e niveladores no desenvolvimento e comportamento da criança. Assim como para a medicina moderna, o importante não é a doença, mas o paciente. Para a defeitologia, o objetivo não é a insuficiência em si, mas a criança está acometida pela insuficiência. Tal perspectiva inicial baseava-se nas lutas por uma posição social adotadas por Alfred Adler, citado por Vygotsky, quando descrevia que a sensação de insuficiência dos órgãos é para o indivíduo um estímulo constante ao desenvolvimento da psique. Se a causa de uma menos-valia morfológica ou funcional de algum órgão não permite cumprir plenamente suas tarefas, o sistema nervoso central e o aparato psíquico do homem assumem a tarefa de compensar o funcionamento insuficiente deste órgão. Todavia, assim como Adler, Vygotsky enfatiza que, além da compensação biológica, se faz necessária uma reestruturação
de todas as forças do organismo e da personalidade da pessoa com deficiência, para que ela consiga alcançar as mesmas metas das pessoas sem nenhuma deficiência, utilizando-se de meios e instrumentos diferenciados. A exemplo disso, o autor traz o exemplo de como se dá os processos de aprendizagem, tanto da leitura quanto da escrita de uma criança com deficiência visual. O importante não é que o cego veja as letras, mas sim que saiba ler. O importante é que o cego leia exatamente do mesmo modo que lemos e que aprenda a ler igual a uma criança normal. O importante é que o cego saiba escrever, mas não é importante que ele não mova a caneta pelo papel. Se aprender a escrever marcando o papel com uma punção, estamos outra vez diante do mesmo princípio e de um fenômeno idêntico ao da leitura. Diante do exemplo anterior, fica fácil perceber, portanto, que além das características biológicas, núcleo primário, existem as características oriundas das relações sociais, o núcleo secundário. Portanto, o meio social é uma, senão a principal barreira que dificulta a construção de um novo caminho para a reestruturação das funções defeituosas. Nas palavras de Vygotsky, sem dúvida, todas as peculiaridades psicológicas da criança deficiente têm em sua base um núcleo não biológico, mas social. E Vygotsky acrescenta ainda que, em um ambiente social distinto, a cegueira não é psicologicamente igual. A cegueira para a filha de um fazendeiro norte-americano, para o filho de um proprietário ucraniano, para uma duquesa alemã, um camponês russo, um proletário sueco, são fatos psicologicamente distintos. Psicologicamente, a cegueira não implica deficiência na vida espiritual. A educação da criança deficiente, do cego, do surdo, é um processo exatamente igual de elaboração de novas formas de conduta, de criança de reações condicionadas que de uma criança normal. Com base nessas colocações, percebemos que Vygotsky buscava garantir uma educação produtiva e de qualidade, que superasse o seu aspecto segregador, oriundo das instituições de caráter asilar, filantrópico e assistencialista, para agregar ao sistema educacional características, recursos e técnicas da escola especial e princípios da escola comum. Em outras palavras, o ensino especial deve perder seu caráter especial. Só assim passará a ser parte do trabalho educativo comum. Com isso, notamos que, independentemente de sua teoria ter sido concebida no início do século XX, seus pensamentos e ideais sobre a educação de crianças com deficiência estão presentes na atualidade. Isso é enfatizado excepcionalmente quando vemos na Declaração de Salamanca, 1994, e em documentos subsequentes, a presença de normas que procuram assegurar os direitos de todos para uma educação que atenda à diversidade, acomodando todas as crianças sobre uma pedagogia centrada na criança como um todo e não somente em suas limitações. Entretanto, nesses poucos mais de 90 anos decorridos entre a primeira publicação de Vygotsky, em 1924, a Declaração de Salamanca, em 1994, e os atuais documentos que defendem
a aprendizagem e o desenvolvimento integral das pessoas com deficiência, há ainda muito que ser discutido sobre a educação que priorize a aprendizagem dos alunos normais e dos alunos com deficiência em um mesmo espaço, por meio de uma prática pedagógica diversificada. Haja vista, em nosso país, a recente publicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, número 13.146, de 6 de julho de 2015, como instrumento destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Brasil 2015. Nesse sentido, acreditamos e podemos afirmar que, somente após o momento em que a diversidade do ser humano e suas capacidades de interação com o meio forem ressaltadas verdadeiramente, é que se caminhará em direção a um aprendizado que preveja efetivas interações sociais, ou, conforme o modo dialético de ver e de pensar a vida, a educação deixará de se concentrar na averiguação das habilidades do indivíduo e de seus defeitos orgânicos e passará a buscar as possibilidades de crescimento das crianças com deficiência, por intermédio de atuações constantes e sucessivas em suas várias zonas de desenvolvimento proximal, bem como no exercício instrumental culturalmente mediado e nas experiências coletivas da vida dessas crianças. Então, agora a gente encerra o capítulo, uma pequena síntese sobre ele, até bom para a gente recordar aí do vídeo anterior, que foi o começo desse capítulo. No presente capítulo, então, discutimos sobre a constituição da teoria de Levi-Vygotsky, não em sua totalidade, mas como um pontapé inicial, para que possamos buscar mais, para que tanto psicopedagogos quanto professores possam verificar o quanto esse teórico contribuiu e ainda contribui para a compreensão dos processos de aprendizagem. Sabemos que sua teoria é pouco divulgada em nosso país e, consequentemente, das dificuldades que enfrentamos para conhecer suas obras. Compreender seus estudos ainda nos restringe a apenas alguns de seus conceitos, como Zona de Desenvolvimento Proximal, que é o ZDP, que a gente acabou de falar, e conceitos científicos e cotidianos. Contudo, pudemos verificar que Vygotsky aprofunda-se em temas que dizem respeito aos processos de aprendizagem, ao explorar profundamente a relação entre o pensamento e a linguagem, ao buscar discutir uma educação para as pessoas com deficiência e, principalmente, ao propor uma nova psicologia que considere o sujeito em sua totalidade, em todas as suas possibilidades. Afinal, ao propor uma teoria que busca superar a divisão acentuada do dualismo entre mente e corpo, natureza e cultura, consciência e atividade, por meio de uma nova psicologia baseada no método e nos princípios do materialismo dialético, Vygotsky conseguiu ampliar a compreensão do indivíduo como ser histórico, bem como descrever a escola como o próprio espaço de atuação da psicologia, pois, segundo ele, é na escola onde se realizam sistemática e intencionalmente as construções e a gênese das funções psíquicas superiores
resultantes da influência cultural na aprendizagem e no desenvolvimento humano. Devemos destacar que essa ampliação no modo de ver o homem e a aprendizagem possibilitou o rompimento com os antigos paradigmas de interpretação da prática pedagógica, os quais tinham como base apenas a análise descritiva dos processos de aprendizagem e dos sujeitos envolvidos. Portanto, ao identificar todas essas possibilidades, Vygotsky contribuiu uma psicologia e, consequentemente, uma maneira de ver o aprendizado dos estudantes, voltada para as relações existentes entre o sujeito e o social. Então, fechamos aí o capítulo 5 sobre Levi Vygotsky. E lembrando que eu vou deixar aí indicações culturais para vocês. Vou fazer um vídeo só de indicações culturais, porque eu acho que fica prático, fácil para vocês encontrarem como vocês quiserem, né, no meio de tantos vídeos. E a gente vai voltar no próximo capítulo, capítulo 6, falando um pouquinho sobre Henri Vallon. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, adoro também, gosto muito. Então, encerramos aí o capítulo 6. Peço para vocês participar, mas como que a gente participa? É só curtir, comentar, deixe o seu e-mail para constar na minha lista de presença, para mim é de grande importância, e para vocês receberem também o certificado desse curso de extensão da Uninter. Eu já deixo desde já o meu muito obrigada, e o meu até breve, porque a gente volta no próximo vídeo do capítulo 6. Muito obrigada a todos vocês. Tchau.